Bom dia, tudo bem? Como é que estão? Então, sejam bem-vindos a mais um evento Acordando Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 3 de 1 Nef. E primeiro eu gostaria de me certificar, de perguntar a vocês se já fizeram a oração para iniciar o seu dia e se já fizeram a leitura do capítulo de 1 Nef 3. A oração é importante para convidar o Espírito, né? E daí ele, como companheiro, vai ajudar vocês a compreenderem melhor as coisas, compreenderem melhor as palavras que o Senhor tem para vocês. E a leitura fica a cargo de cada um, né? A leitura. Aqui eu vou fazer só breves ponderações, né? Tá? Então esse capítulo, o capítulo 3 de 1 Nef, eles estavam lá perto de Jerusalém ainda, né? Tá? Eles não tinham ainda, eles já tinham iniciado a viagem, mas eles estavam parados lá porque Leí tinha mandado Nef e seus irmãos voltarem a Jerusalém para pegar os registros, né? Para pegar as placas. Leí, que era o pai deles, né? Havia tido um sonho no qual o Senhor falou que era para eles voltar a Jerusalém, na casa de Labão, e pegar os registros e trazer os registros. Era isso que eles tinham que fazer. Tá? E então Leí foi falar com seus filhos, e ele falando para Nef, ele falou o seguinte, aqui nos versículos 5 a 7. E agora eis que teus irmãos murmuram, dizendo que lhes pedi uma coisa difícil. Eis, porém, que não sou eu quem o pede, mas é uma ordem do Senhor. Vai, portanto, meu filho, e serás abençoado pelo Senhor, porque não murmuraste. E aconteceu que Nef disse a meu pai, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Tá? Então aqui tem entre aspas, segredo. Eu sempre falo que os segredos nas escrituras estão entre aspas, né? Porque eles estão aqui, só a gente que muitas vezes não enxerga ou esquece, né? Mas um dos segredos que está aqui nesse capítulo é o seguinte: não murmurar. Não murmurar. Quando a ordem vem do Senhor, né, nós devemos ir e cumprir sem medo. Né? Muitas vezes nós deixamos a dúvida, o medo, né, nos dominar, que nós possamos pensar e agir conforme Nef fez. Ele agiu com vontade, né, sem medo. Muitas vezes a falta de vontade, na verdade, ela é medo, né? Medo de que tudo dê errado e tal. Mas aqui ele confiou, ele não confiava nem em si, né? Mas ele confiava o seguinte: sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas, tá? Então ele não tinha ali um conhecimento perfeito, uma visão perfeita do que ia acontecer, mas ele sabia que ia dar certo porque era o Senhor que tinha ordenado, tá certo? Então Leí, que era o pai, né, ficou muito feliz, né, e ficou muito confiante também em Nef, né, porque ele não tinha murmurado. Então eles foram, né, e então os filhos de Leí foram para Jerusalém, e antes de entrar na casa de Labão, né, eles tiraram sorte lá para ver quem é que ia, né, na frente, e caiu sobre Lamã.
E Lamã foi, falou com Labão, e Labão não entregou as placas e ainda chamou ele de ladrão e correu atrás dele para matar ele, né? Mandou os servos correr atrás dele. E Lamã voltou apavorado lá para o meio dos seus irmãos, né? E contou tudo o que tinha acontecido. E isso, né, essa forma como ele contou, deixou eles com mais medo ainda e mais desencorajados ainda. Quem já era desencorajado ficou mais ainda. Daí eles queriam voltar lá para Leí, lá onde estava mais confortável, né, mais longe lá de Labão. E nem que eles fossem seguir viagem, mas eles decidiram que queriam voltar lá para o pai deles, onde estava tudo bem, tudo certo, sem perigo, né? No 14 diz o seguinte, né? Meus irmãos estavam prestes a voltar para junto de meu pai no deserto. Né? Mas daí Nefe foi e falou para eles, né? Falou com eles, né? Que ajudou eles a lembrar de tantas coisas que o Senhor havia abençoado eles, né? E procurou encorajá-los, né? E Nefe decidiu fazer Nefe com seus irmãos, né? Eles decidiram ir até a antiga casa deles, né? Que era em Jerusalém, e pegar os bens, né? O ouro, prata e outras coisas preciosas que eles tinham e entregar para Labão em troca das placas, né? Era esse o plano que eles fizeram. E eles fizeram isso, só que eles não conseguiram trocar pelas placas, né? Labão cobiçou ainda as suas coisas e e correu com eles de lá e eles tiveram que deixar para trás os seus bens, né? E Labão se apossou ainda dos bens e ficou com as placas, né? E aí o que aconteceu? Lamã e Lemuel, né? Eles começaram ficaram irados agora. Além de murmurar, eles estavam mais nervosos ainda e começaram a bater daí nos irmãos mais novos. Tá? Ali diz batendo com uma vara. Lamã, na verdade, diz o seguinte no versículo 28. Aconteceu que Lamã se enfureceu comigo e também com meu pai. E também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Tá? Então Lemuel, a princípio, né, ele era um homem assim meio neutro, né? Ele não era 100% rebelde, né? Mas ele também não era 100% fiel. E ele, muitas vezes, ele deu ouvidos ao seu irmão Lamã, né? Que era o mais rebelde de todos, né? Então, por ter dado ouvidos, ele acabou indo junto, né? Na conversa de Lamã e acabou perdendo todas as bênçãos, né? E enquanto seus irmãos mais novos apanhavam, né, ele e seus irmãos mais novos apanhavam dos mais velhos, apareceu um anjo do Senhor, né, diz no 29, e falou que era para eles parar de bater nos seus irmãos e também parar de bater em Nefe, porque Nefe foi chamado para ser seu governante. Tá? Assim que diz no 29, e que ele foi chamado governante por causa da iniquidade deles. Então o anjo falou aqui, aparecem poucas palavras do anjo, né? Então o anjo aqui foi curto e grosso, como diz a expressão, né? Ele foi direto no assunto, o anjo. O anjo não foi como Nefe, né? Amoroso, assim, né? Mais, não digo mais amoroso, mas assim, mais detalhado, mais, né? Falando mais mansamente, né? O anjo ele foi direto no assunto, né? O Nefe foi escolhido para ser governante de vocês porque vocês são ruins, né? Não com essas palavras, mas ele falou isso, né? Tá? E o anjo mandou eles voltar. Eis que tornareis a subir a Jerusalém e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. Né? O anjo, além de repetir a ordem, deu um pouquinho mais, né, de visão para eles. Falou alguma coisa que iria acontecer ainda. Tá? E o que aconteceu depois dessa visão? Depois desse anjo?
no 31, e depois que o anjo partiu, Lamã e Lemuel começaram novamente a murmurar. Então, aqui começou a se perceber que esses dois, Lamã e Lemuel, eles não tinham jeito, né? Mas o evangelho deveria continuar a ser pregado para eles também. Eles deveriam também ter conhecimento, né? Tanto eles quanto a sua posteridade, né? Deveria ter conhecimento, porque essa é a missão, essa era a missão, né? Então, a princípio, assim, foi verificado aqui que eles não iam ter jeito, né? Eles iam sempre murmurar e sempre ir contra as ordens do Senhor. Então eles novamente começaram a falar sobre o medo, né? E sempre começaram a espalhar o medo ali entre as pessoas, né? Tá certo? Então acredito que esses são os principais ensinamentos aqui desse capítulo 3, né? Que as ordens do Senhor, elas devem ser cumpridas, e elas podem ser cumpridas sem medo, e digamos que o medo não é, a coragem não é a ausência de temor, mas sim é a confiança, né, que a gente pode desenvolver no Senhor. Confiar no Senhor, ir e cumprir as ordens do Senhor, porque Ele nunca dá uma ordem sem antes preparar um caminho pelo qual essa ordem possa ser cumprida, né? Então, se o Senhor lhe deu uma ordem, lhe deu um chamado, lhe deu uma missão, é porque o Senhor já preparou um caminho para que você possa andar por ele e cumprir essa ordem. Então você não precisa ter medo, né? Mesmo que o seu próprio irmão de confiança ali, que nasceu, cresceu contigo, né? Ele tenha medo e queira te desencorajar, mesmo que isso aconteça, né? Você não precisa desistir, tá? Então as bênçãos, se você cumprir com a missão que o Senhor designou para você, você vai receber maiores bênçãos do que aquelas que receberia se voltasse lá seu pai, né? Como eles queriam voltar a Leí, né? Tendo de Leí, né? Antes de, no meio da missão, ou só tinham iniciado, já queriam voltar, né? Para casa, né? Então as bênçãos de cumprir a missão são muito maiores do que as bênçãos de voltar para casa, tá certo? Então, acredito que seja esse o principal ensinamento desse capítulo 3 de 1 Nef, e essas breves ponderações eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Então, desejo a vocês um bom dia, aconselho vocês a fazerem as tarefas, né, que é ler, ponderar, orar e praticar, né, procurar saber o que o Senhor tem escrito nas Escrituras que servem para você nesses dias, nesse dia de hoje, tá? Muito obrigado pela paciência, aconselho vocês a serem diligentes no Evangelho. Desejo um bom dia, com muita luz, com muita paz, a paz de Cristo em suas vidas, certo? Muito obrigado. Pretendo fazer uma nova live na quarta-feira agora, certo? Muito obrigado, bom dia.